Olá, eu sou o Thales. Hoje vou explicar um filme chamado Thunderbolts, de 2025. Que filmaço! O filme começa com a jovem Yelena contando que desde que sua irmã perdeu a vida, ela não se sente mais como antes. É como se existisse um vazio dentro dela, talvez seja saudades, ou apenas esteja se sentindo entediada. A jovem, enquanto falava isso, saltava de um prédio para chegar num outro lugar, depois descer o cacete em um certo segurança, invadir esse outro prédio e descer a mão em mais diversos seguranças que estavam lá protegendo o lugar. Essa é uma espécie de laboratório e depois de derrotar todo mundo, Yelena queria invadir a parte principal desse laboratório para pegar o que sua chefe mandou. Só que ela não pode sem escanear o rosto de alguém que tenha permissão para entrar no lugar, até que o cientista-chefe brota ali. Ele fica ameaçando Yelena com um objeto letal, mas utilizando todas as suas habilidades e conversando com ele, ela consegue se aproximar para tomar esse objeto das mãos dele, e durante o combate, ela acabou estragando o rosto desse cientista. A jovem então saiu dessa missão, salvando o porquinho da Índia que estava sendo utilizado para experimentos e destruiu tudo. Ela fez uma ligação para avisar sua chefe que essa missão estava terminada. Enquanto isso, lá em Washington, vemos o agora senador Bucky Barnes, também conhecido como o Soldado Invernal, dando uma entrevista para os jornalistas e dizendo que o que aconteceu há pouco tempo em sua terra natal, o Brooklyn, foi algo extremamente terrível. Ele, entretanto, está ali no Senado para participar da sessão que vai talvez dar o impeachment na atual diretora-geral da CIA. Ela é uma mulher chamada Valentina e está ali pois existem rumores de que ela, mesmo estando na CIA, ainda dirige uma empresa conhecida como Ox, que é acusada de tentar fazer experimentos ilegais com seres humanos para dar superpoderes para eles. Valentina diz que isso é um absurdo, ela nunca fez nada como isso e tudo que ela faz é ser diretora da CIA para proteger os Estados Unidos de ameaças de outros países que já têm tecnologia muito superior a deles, e sem seus serviços o povo estaria perdido. Vemos que depois dessa sessão ali na Câmara, Valentina foi com sua assistente de volta até uma das bases da tal da empresa Ox, que ela não deixou de comandar nenhum momento. Ela quer se livrar de todas as provas que indiquem que ela ainda tem acesso a esses grupos, talvez de super-heróis, para que assim não seja impeachmentada e vá passar o resto de sua vida na prisão. Ela então pergunta para sua assistente se uma certa agente da empresa já ligou para dizer se está disponível ou não. Sua assistente respondeu que na verdade não. Vemos então que essa agente era a Yelena. Aquela missão foi a mando da própria Valentina. Nesse momento, Yelena foi visitar seu pai, o Guardião Vermelho. Ela está preocupada pois não sabe mais o que fazer de sua vida e não quer mais trabalhar para Valentina. Ao ouvir essas palavras, o Guardião Vermelho fica em choque. Ele daria tudo para trabalhar para Valentina e tentar voltar a ser um super-herói aclamado pelo povo. Isso é o que eles vivem para ser, queridos por todo mundo. As palavras dele não foram muito boas, mas fizeram a Yelena perceber que agora ela não quer mais trabalhar nas sombras, deseja ser conhecida pelo público e resolveu ligar para Valentina para dizer que está disponível para mais uma missão. Só que agora ela quer realizar esse sonho de ser conhecida pelas pessoas, e Valentina disse que depois dessa próxima missão vai permitir que isso aconteça. A mulher então envia Yelena para um outro país, pois ficou sabendo que um certo agente de uma outra empresa quer subtrair itens da Ox que estão guardadas nesse cofre ultra secreto. Assim que chegou lá, Yelena viu uma certa pessoa com a capacidade de atravessar paredes invadindo o lugar. Ela tem que impedir que essa pessoa subtraia algo lá de dentro. E assim que chega no lugar, Yelena foi surpreendida pela presença do homem que passou menos tempo no cargo de Capitão América na história do planeta. Walker veio ali com o mesmo tipo de missão, impedir que subtraíssem algo de dentro daquele cofre, e partiu pra cima dela, até que a outra mulher que podia ficar invisível chegou. Ela é uma daquelas mulheres do último filme da Viúva Negra, eu não lembro o nome dela. Ela tentou descer o cacete nesse, entre aspas, Capitão América, mas aí mais uma outra mulher que tem a capacidade de atravessar paredes e ficar invisível chegou. O combate foi generalizado entre todos eles. Esse Capitão América é conhecido como Agente Americano e seu nome é John Walker. Durante o combate, tentando acertar a Viúva Negra, a jovem Yelena, ele atirou seu escudo contra uma mesa que tocou em um certo dispositivo que aparentemente estava guardando uma pessoa. O embate continuava entre todo mundo. Uma das mulheres conseguiu derrubar a outra e se aproximou para eliminar o agente americano, mas aí a outra mulher apareceu bem na frente dela e a eliminou com um disparo. Ela então removeu sua máscara e junto com os outros viram o homem que saiu de dentro daquele dispositivo. Eles querem saber quem é ele e o jovem diz se chamar Bob. Ao mesmo tempo, lá em Washington, a Valentina dava uma festa para tentar convencer as pessoas que ela é uma pessoa do bem e não precisa ser impeachmentada da CIA. Bucky estava nessa festa observando tudo e aproveitou para conversar com a assistente
assistente dela. Ele veio lhe dar seu cartão dizendo que se algum dia ela precisar de ajuda ou tiver alguma coisa secreta para contar com alguém, pode contar com ele, pois o homem sabe o que é não poder contar com ninguém. Enquanto isso, lá dentro daquele cofre, todo mundo ainda estava discutindo para ver o que iriam fazer uns com os outros, pois a missão de todos eles era impedir que alguém subtraísse algo dali de dentro. E aí, Helena percebeu a verdade. Valentina os mandou até ali, pois queria eliminá-los. Aquele lugar é um grande moedor de carne. Ela precisa se livrar de todas as evidências para não ser presa. E por isso eles estão ali, menos o Bob. Ninguém sabe por que o Bob está ali e ele não se lembra. A mulher que atravessa paredes então tentou sair desse lugar, mas um dispositivo sonoro a atordoou, impedindo que ela fizesse alguma coisa. Nem ela, nem os outros faziam a menor ideia de que, enquanto isso, lá na festa da Valentina, ela deu a ordem para sua assistente ativar o dispositivo que vai incinerar todo mundo lá dentro do cofre. A assistente ficou com pena deles e não queria ativar o dispositivo, e a própria Valentina quem o acionou. Todos eles lá dentro do cofre então perceberam que o lugar começou a ficar vermelho e um alarme estava tocando. Em uma das paredes, por algum motivo, tinha um contador com uma contagem regressiva de 2 minutos. Eles precisam sair dali, pois em pouco tempo alguma coisa vai acontecer para eliminar a todos. Trabalhando juntos então, eles decidem que tem que encontrar o dispositivo que é responsável pelo dispositivo sonoro que impede a mulher de atravessar a parede e destruí-lo. Todos começam a procurar e, por sorte, Helena conseguiu encontrá-lo. A outra mulher abriu o compartimento e depois o John Walker destruiu com seu escudo. Eles agora podem escapar dali, quer dizer, apenas a mulher que atravessa paredes. Os outros terão que contar com ela para abrir a porta. Parece que não vai ter jeito, eles vão perder a vida. Até que no último instante a mulher finalmente abre a porta e todos saem correndo dali, sendo atingidos pela gigantesca explosão do fogo que queimou tudo lá dentro. E Helena desmaiou e teve imagens de sua infância, na época que ela treinava na Sala Vermelha, e seu último teste foi eliminar uma jovem inocente, a atraindo para que um homem tirasse a vida dela. Parece que o Bob teve alguma coisa a ver com essa visão de seu passado. Enquanto isso, Valentina voltava para casa com sua assistente numa limusine e a jovem contou para ela que aquele pessoal conseguiu escapar da detonação. Eles sobreviveram e agora estão trabalhando juntos para fugir daquele cofre. Valentina disse que isso é impossível. Eles são um bando de vagabundos sem vergonhas, incompetentes e nunca trabalhariam juntos. Só que a assistente insiste, é isso mesmo que está acontecendo. Ela tem até filmagens e Valentina vai ter que fazer alguma coisa, enviar alguém lá para eliminá-los. Quem estava dirigindo essa limusine era o próprio Guardião Vermelho. Ele ouviu toda a conversa e sabe que sua filha Helena está lá. O homem vai ter que fazer alguma coisa para ajudá-la. No cofre, John Walker queria saber por que eles têm que ficar com esse tal de Bob ali ao redor. Ele deve estar trabalhando para Valentina e não conta nada para eles. Mas aí Helena defende o Bob, dizendo que acredita que ele está falando a verdade. O jovem não se lembra de nada e, enquanto conversam, os dois descobrem que tem algo em comum, um vazio dentro de si que não pode ser preenchido por nada. E Helena também fala que um tem que confiar no outro para sair dessa situação, e Bob concorda com ela. John Walker conseguiu abrir um buraco ali numa das paredes e eles poderão continuar o percurso. Ao mesmo tempo, em casa, enquanto fazia sua refeição, o soldado invernal recebeu uma ligação da assistente da Valentina, contando que algo terrível está acontecendo. A mulher tem que ser parada, ele precisa fazer alguma coisa, mas ela não pôde dar todos os detalhes, pois alguém chegou nesse exato momento. Vemos então que o grupo de super pessoas chegaram ao que parecia ser uma espécie de duto de elevador. Para se mostrar, John Walker dá um salto lá pro alto para sair logo de uma vez, mas acaba caindo de costas no chão. O lugar é muito alto, eles vão ter que pensar em uma alternativa e Bob teve uma ideia. Se apoiando um nas costas do outro, o grupo vai escalando esse gigantesco duto até lá no alto. Ao mesmo tempo, Valentina e sua assistente estavam num jatinho indo em direção a esse cofre. E enquanto isso, depois de verem as filmagens, elas descobriram que quem saiu de dentro de uma espécie de baú, o que estava lá dentro do cofre, foi um jovem chamado Robert. Ele foi o único experimento bem-sucedido do projeto Sentinela. Valentina ficou em choque com essas informações. Robert é extremamente valioso e ela precisa recuperá-lo de qualquer maneira. O pessoal lá naquele duto finalmente conseguiu chegar lá no alto, mas eles não pensaram no que fazer e John Walker vai ter que agir por conta própria. Ele salta para chegar no alto e todos têm que se ajudar. E Helena utiliza um cabo de aço para segurar o Bob, que já ia cair e perder a vida. E depois o John puxa todo mundo lá para cima. Quando tocou na mão do Bob, ele teve uma visão do dia que tomava conta de seu filho, mas acabou se irritando com sua esposa por causa de todas as más notícias a respeito dele na internet e saiu de casa. O grupo então percebeu que na próxima saída haviam diversos militares do lado de fora esperando por
eles. Ninguém sabe o que fazer, a única escolha é combatê-los, e aquela mulher que atravessa paredes simplesmente desaparece. Valentina estava ali comandando aquele exército pessoal que ela contratou e quer que eles entrem nesse lugar, mas não usem força letal, afinal ela precisa que o Bob esteja vivo. Um grupo de militares então invade o lugar, mas o agente americano parte para cima deles para descer o cacete em todo mundo. E Helena e Bob aparecem logo em seguida e encontram todos os corpos dos soldados desmaiados no chão. Eles agora vão utilizar gases para desmaiar todo mundo, mas Helena e Bob conseguiram pegar máscaras e depois se defenderam desses soldados também. Parece que eles ficaram sozinhos, mas aí Bob efetuou disparos contra um homem, que era o John Walker. Mesmo que tenham derrotado esses soldados, ainda tem muitos outros do lado de fora e eles não sabem como vão escapar dali, até que John tem uma ideia. Eles vestem as roupas dos soldados caídos e conseguem fingir que são soldados feridos para escapar lá de dentro. Na saída eles veem a Valentina, mas não sabem o que fazer, até que um caminhão aparece. Aquela mulher voltou para ajudá-los. Eles vão sair dali, mas um dos soldados resolve pará-los para pedir pelas identificações, e percebendo que seus novos, digamos, amigos vão perder a vida, Bob resolve se sacrificar por ele. Ele sai correndo, efetuando disparos com o objeto letal de um dos soldados, e todos partem para cima dele. Os soldados efetuam muitos disparos que acabam tirando a vida do pobre coitado, e seus amigos têm que ir embora, afinal já era. Eles entretanto nem viram que Bob se levantou. Seu corpo, na verdade, era impenetrável, e de repente ele começou a flutuar e saiu voando lá pro alto da atmosfera. O pessoal que estava no carro viu isso lá de longe, só que lá no alto Bob desmaiou e em queda livre tocou o solo ali perto. Parecia um míssil, causou uma onda de choque gigantesca que fez várias pessoas caírem. Os amigos foram tentar procurá-lo e no caminho Helena mostrou os papéis que encontrou lá dentro do cofre a respeito do tal Projeto Sentinela. Esse deve ser o Bob e a Valentina deve estar atrás dele para fazer alguma coisa. O grupo continuou caminhando pelo meio do deserto até que na manhã seguinte Valentina e seus soldados conseguiram resgatar o corpo do Bob e vão levá-lo até Nova York. Os amigos continuavam andando pelo meio do deserto e foram surpreendidos pela presença do Guardião Vermelho e sua limusine. De alguma maneira ele conseguiu encontrar a localização da Valentina e veio buscar a Helena. O homem estava na esperança de poder entrar em combate e logo isso aconteceu. Os carros dos soldados da Valentina chegaram para eliminá-los e a única brilhante ideia que o Guardião Vermelho teve foi fazer um coquetel molotov para arremessar contra o carro, e isso logicamente não funcionou. E Helena então botou seu corpo para fora do veículo e conseguiu efetuar um disparo certeiro que fez um dos carros capotarem, mas ainda tem outros veículos. Eles não sabem mais o que fazer, até que de repente um desses veículos militares foi atingido por um dispositivo explosivo que o fez sair da estrada. Quem chegou foi o próprio Soldado Invernal. Com suas habilidades ele conseguiu também destruir o próximo veículo, prendendo um cabo de aço nele e o fazendo capotar. Todos ficaram extremamente felizes dentro da limusine, mas aí Buck atirou um dispositivo explosivo contra eles que fez a limusine virar. Em Nova York, Valentina chegou com o Bob no novo prédio que ela comprou, a antiga Torre dos Vingadores. Ali será sua nova central de comando e ela já foi direto conversar com o Bob para tentar fazer, digamos, uma lavagem cerebral nele. O jovem tem um potencial ilimitado e precisa seguir tudo que ela diz se quiser se tornar o maior super-herói do mundo, pois tem capacidade para ser mais forte do que todos os Vingadores combinados. Ele vai fazer muito bem a muitas pessoas e tem que esquecer aqueles que estavam com ele no cofre, pois todas aquelas pessoas são do mal, queriam apenas subtrair coisas da empresa da Valentina. Ela então rapidamente levou o Bob para tentar praticar seus novos superpoderes e ele já está conseguindo até mover coisas com esses poderes. Ele será o super-herói Sentinela, o mais poderoso do mundo. Ao mesmo tempo, Buck havia prendido todos os amigos lá num lugar no meio do deserto, pois queria utilizá-los como provas para causar o impeachment da Valentina e não queria nem ouvir o que eles tinham a dizer a respeito de um tal Bob que possui superpoderes, saiu voando na última noite e foi levado pela própria Valentina, até que ele recebeu uma ligação. Era a assistente da Valentina contando para ele tudo a respeito dos amigos, do Bob, seus superpoderes e o que a Valentina quer fazer com ele. Agora sim, o Soldado Invernal acredita no grupo e vai precisar da ajuda deles para acabar com os planos da Valentina. Eles formaram um time e o Guardião Vermelho ficou extremamente animado. Ele já chamou o time de Thunderbolts, o mesmo nome do antigo time de futebol da Helena quando era criança. Em Nova York, a assistente da Valentina estava preocupada com essa nova fase do super-herói Sentinela. Ele pode ser perigoso, mas a Valentina não se preocupa. Ela já tem um dispositivo para lidar com ele caso ele se volte contra todos. De alguma maneira, os Thunderbolts chegaram rapidamente a Nova York utilizando um carro e já estão prontos para invadir a Torre dos Vingadores. Eles invadem o lugar com esse carro e descem
dessem o cacete nos soldados, mas Valentina já esperava por eles e mandou todos subirem de elevador. Assim que chegaram lá na cobertura, ela falou pra todo mundo que esse prédio custou muito caro, eles não deviam ter feito o que fizeram. Mas o que importa é que eles estão ali para presenciar uma nova era dos super-heróis. Eles são o que ela precisava para mostrar ao mundo o verdadeiro potencial de seu sentinela. Bob então desce as escadas e Valentina o apresenta para os Thunderbolts. Ela diz que ele tem que derrotá-los, pois esse é um grupo de vilões que queriam subtrair coisas de sua empresa. E isso vai mostrar para o mundo todo o potencial dele. Os Thunderbolts, entretanto, não vão permitir que isso aconteça e partem para cima do sentinela, mas realmente ele é extremamente poderoso, um ser invulnerável que possui habilidades telecinéticas parando disparos em pleno ar e também super força, agilidade, velocidade, estamina, tudo que você imagine. Ele brinca com os Thunderbolts, amassa o escudo do agente americano como se não fosse nada, desce o cacete no soldado invernal e os choques da Yelena não fazem nada contra ele. O homem consegue até mesmo pegar a mulher intangível e derruba todo mundo. Bucky foi o último a tentar fazer mais alguma coisa, mas mesmo que o acerte com toda a sua força, seus golpes não fazem nada e o sentinela remove seu braço mecânico como se fosse brincadeira de criança. Todos então resolvem sair correndo dali para escapar e a Valentina fica em choque. O sentinela tem que eliminá-los, mas Bob não quer fazer isso. Ele não precisa eliminar os Thunderbolts, eles não são nenhuma ameaça para ele. Valentina tenta dizer que é ela quem manda ali e dá as ordens no sentinela, só que agora, vendo todo o seu poder, Bob fala que ele não tem que seguir ordens de ninguém, afinal ele é um deus mais poderoso do que todos os Vingadores juntos e Valentina tem que saber seu lugar. Ela tenta insistir em mandá-lo obedecer suas ordens e Bob parte para cima dela. Ele pode eliminá-la com toda a facilidade. Não deu nem tempo dela utilizar o dispositivo de segurança, deixou cair no chão, mas de repente Bob desmaiou. A assistente chegou e conseguiu utilizar aquele dispositivo. Valentina lhe deu os parabéns. Valeu a pena não ter a demitido antes. Ela só permitiu que a mulher passasse as informações para o Bucky para que os Thunderbolts viessem até ali e fossem humilhados pelo sentinela. As duas saíram dali e de repente percebemos que o sentinela ficou todo negro. Lá embaixo, nas ruas, Yelena e o Guardião Vermelho viram algo impressionante. O sentinela, agora completamente negro, estava sobrevoando a cidade de Nova York. Os soldados da Valentina que tentavam fazer alguma coisa contra ele eram simplesmente evaporados. Esse é o vazio e tomou conta do sentinela, uma entidade extremamente poderosa que habitava dentro de seu corpo e tomou o controle quando ele ficou inconsciente. Os Thunderbolts têm que se esforçar para salvar as pessoas de todos os escombros que estão caindo e ficam felizes quando recebem aplausos, só que isso é o de menos. O vazio está fazendo todo mundo desaparecer e os Thunderbolts querem correr, mas Yelena, vendo que não tem outra escolha, resolve fazer uma aposta e deixa as sombras do vazio fazê-la desaparecer também e ela reaparece lá dentro da mente do Bob. A mulher desesperadamente procura por ele dentro de sua própria mente e finalmente consegue encontrá-lo no quarto que ele achou ser o mais tranquilo de todos para ficar. Yelena quer que ele tome o controle da situação, tem que ser forte, pois o vazio está do lado de fora eliminando todo mundo. Só que Bob não sabe mais o que fazer, ele já desistiu de tudo. Yelena também tem um vazio dentro de si e não pode mais fazer nada por ele sozinha, até que de repente os Thunderbolts aparecem. Eles também se deixaram ser levados pelo vazio para ajudar os amigos e juntos deram esperança para o Bob. Eles então saíram dali em busca do lugar onde estava o próprio vazio para confrontá-lo e conseguiram encontrá-lo no laboratório onde o sentinela foi criado. Os Thunderbolts, entretanto, não eram capazes de derrotar o vazio, que os neutralizou com facilidade. Nova York inteira está sendo tomada por sua escuridão e o vazio quer que Bob se entregue completamente para que eles sejam um só, pois sabem que não existe nada dentro deles além do vazio. Bob, entretanto, quer combatê-lo e eles começam uma luta. O vazio cai no chão e Bob começa a descer o cacete nele, só que esse era o plano do vazio. Bob está sendo dominado pela escuridão e, percebendo isso, Yelena consegue se soltar e chega até ele para lhe dar um abraço. Todos os Thunderbolts também se soltam e vão abraçar os dois ao mesmo tempo para fazer o Bob perceber que ele não está sozinho no mundo. E isso consegue derrotar o vazio, que volta para dentro de seu corpo. Bob tomou conta da situação e todos voltaram ao normal. Quando reapareceram em Nova York, Valentina os atraiu para um lugar e eles apareceram bem na frente dos jornalistas. Ela então anunciou que aquele grupo são os Novos Vingadores e vão defender o mundo. Depois dos créditos, eles aparecem na Torre dos Vingadores. Já estão defendendo o mundo há 14 meses e estão tendo problemas com o nome Vingadores, afinal os direitos autorais pertencem a Sam Wilson, o Capitão América, que não quer deixar que eles utilizem.
Bem, o Guardião Vermelho teve uma ideia, colocar um Z no final de Vingadores, mas é lógico que isso não vai funcionar. E Helena então viu pelos computadores que tem uma nave interdimensional invadindo o planeta Terra, e quando eles vão observar, percebemos que era a nave do Quarteto Fantástico, e o filme acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!